Eu queria mostrar para vocês esse quadro da entrada do Egito e da dualidade. Espero que dê para ver alguma coisa aí. Ela da dualidade. Eu queria falar com vocês nesse momento de algo interessante. É uma forma de brincar um pouquinho e de trazer respostas para algumas perguntas. Porque as pessoas às vezes perguntam, ligam, falam sobre o que é bom e sobre o que é ruim. Se as coisas que acontecem são justas ou injustas, se é correto, se não é correto, ou quem está certo, quem está errado. Então, são perguntas bem constantes. Mas, na realidade, as perguntas elas vêm envolvidas de uma certa forma que, na realidade, o que a pessoa quer é que você concorde com a maneira de ver e de julgar dela. Ela quer ouvir isso da sua boca, que você concorde, que ela tem razão, o julgamento dela está correto. E muitas vezes você fica um pouco, porque a resposta que se tem a dar pode não ser agradável, talvez, à pessoa. Então, eu escolhi uma historinha, uma lenda sufi, que ela fala algo assim, e que eu gosto bastante dela, ela é bem interessante. Se bem que eu, de início, já quero dizer para você que, se estamos falando de dualidade, a dualidade surge com o surgimento do tempo, do espaço e da mente. Então, falar da dualidade, a gente está falando desse início aqui, desse mundo de ilusões. Para cá tem dualidade, mas para cá a unidade. Então, a dualidade questiona muito a pessoa, principalmente antes dela entender a unidade, antes dela passar esse muro, antes dela pular a mente. Mas vamos lá. Essa historinha sufi, ela fala de um cavalo branco, mas um cavalo branco muito bonito, uma preciosidade, uma joia rara, vamos dizer assim. Cavalo lindo, 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 lindo. E esse cavalo, o proprietário dele, era uma pessoa bem simples, uma pessoa, um velho já, E essa pessoa muito simples, com muita dificuldade, até nas coisas básicas, pessoa bem humilde. Mas aquele cavalo que ele tinha saltava aos olhos de todos ali na região, e todos cobiçavam aquele cavalo. Os reis, as pessoas mais abastadas,
dali da região, e todos eles queriam comprar aquele cavalo, ter a posse daquele cavalo, né? E faziam a ele ofertas incríveis, né? Em relação a uma pessoa tão humilde como ele, era muito din-din, muito dinheiro, né? Mas ele tinha por aquele cavalo como se fosse alguém da família, né? Ele tinha aquele cavalo como muito especial, né? Algo que ele cuidou, zelou com muito carinho, com muito amor, né? E ele não tinha como desfazer. Ele não vendia, por mais que fizesse um lance alto, ele não vendia, né? E as pessoas viam aquele cavalo branquinho que se sobressaía a tudo ali na região e era algo fantástico, né? E queriam comprar esse cavalo, mas ele sempre se recusava. Ele dizia que não tinha como ele vendê-lo. Era como se ele estivesse vendendo. Como posso vender um amigo? Como posso vender alguém que me é tão precioso? Então ele não vendia o cavalo. Mas se passou 1 ou 2 semanas e o cavalo sumiu. Aquele cavalo sumiu e não se achava o cavalo, né? Então as pessoas ali ao redor observaram isso. Não tinha como não observar. E falaram para ele assim: tá vendo? Você não quis vendê-lo onde você precisa. Esse dinheiro ia ser muito bom para você. E agora você veja a fatalidade. Aconteceu algo muito ruim. Algo de mal aconteceu. O seu cavalo foi roubado, né? Seu cavalo foi roubado. E agora você ficou sem o dinheiro, sem as boas condições para você, e ficou também sem o cavalo. Você recebeu uma maldição. Uma maldição está sobre você. O mal atingiu você. E aquele velho, com calma e paciência, e disse para aquelas pessoas: calma, calma, o cavalo apenas sumiu. Essa é a realidade. O cavalo não está aqui. Essa é a realidade. Mas nós não podemos supor isto, supor aquilo, julgar isso, julgar aquilo. Como você pode dizer que é bom, que é ruim, ou que é bom? E aquelas pessoas se voltaram contra ele. Você pensa que nós somos bobo? Só você não está vendo. Só você não está vendo. Você não quis vender e roubaram o seu cavalo. Mas o velho continuou calmo, aguardando o desenrolar. Ele só tinha um trechinho da história. E para ele, o cavalo apenas sumiu, né? Isso é o fato real. Então, se passou alguns dias e de repente o cavalo voltou. Naturalmente. Aquele cavalo voltou e ele voltando, veio com ele mais 12 cavalos.
cavalos também muito bonitos, cavalos extraordinários, embora ainda selvagens. E então aquelas pessoas chegaram ao velhinho e disse para ele assim: acho que você tinha razão. O que aconteceu não foi um mal, não foi uma maldição, né? O que aconteceu foi muito bom para você. Agora, ao invés de um, você tem 13. E todos eles são muito bonitos e belos. Você vai poder vender alguns, talvez, né? E sair dessa situação de pobreza que se encontra. Então, veio 12 cavalos. E o velho falou assim: olha, o cavalo ele só fugiu, foi para o campo e agora voltou, né? E quando voltou, que as pessoas falaram para ele: isso é muito bom, o que aconteceu agora sim, agora uma bênção aconteceu na sua vida. E ele novamente, com calma, ele disse assim: não julguem, não podemos julgar, nós não podemos julgar, porque pode ser que seja bom, mas pode ser que seja ruim. Pode ser que seja uma bênção, como pode ser que seja uma maldição, não se sabe. O fato é que ele voltou com mais 12 cavalos. Esse é o fato. O restante são julgamentos, imaginações, alucubrações, né? Então ele falou: olha, não julguem. E então, aí estava mais um pequeno fragmento da história, né? Então não podemos jogar fragmentos. Então chegou um momento em que o filho deste velho, o filho único dele, resolveu domar os cavalos selvagens. E ele ali domando os cavalos, ele caiu de um dos cavalos. E caindo, ele quebrou as 2 pernas. Ficou sem poder andar. E aí aquele povo novamente veio até o velho e falou: olha, você foi amaldiçoado realmente. Nada disso foi para o seu bem, não. E olha o que aconteceu agora. Isso é muito mal. Isso é muito ruim, né? É muito ruim. E novamente está lá o velho, né? Nós não sabemos o que vem daí depois disso. Não podemos dizer, não podemos fazer esse julgamento. Novamente vos falo: não julguem, não julguem, não podemos saber. O fato é apenas que ele caiu do cavalo e quebrou as 2 pernas. Vai ficar aí provavelmente um tempo sem poder andar, caminhar, né? Vai ter que se cuidar. Quando, em seguida, surgiu uma guerra entre, vamos dizer, 2 reinos, ou 2 países. Então, uma guerra se apontou naquela região. Porém, se saiu convocando todos os rapazes, todos aqueles que tinham condições
de ir para a guerra. Todos iriam para a guerra. Todos foram convocados para a guerra. E então, esse ser chamado para a guerra era algo estranho. Por quê? Porque o adversário era muito mais forte do que eles. Tinham muito mais condições de guerrilha do que eles. Então ali eles estavam praticamente sendo convidados para a morte. Sabiam que iam, mas que provavelmente não voltariam. Então, novamente, aquelas pessoas vêm ao velho e falam assim: poxa, como você é um homem de sorte. Olha só o que está acontecendo. Os nossos filhos, todos vão ter que ir para a guerra. E provavelmente não os veremos mais. Enquanto o seu vai ficar aqui do seu lado. Porque, embora ele esteja com problema nas pernas, ele não pode ir para a guerra. Então ele vai ficar aí com você ao seu lado. Então chegaram à conclusão de que aquilo estava sendo muito bom para ele. Então, novamente, o velho diz assim: como é difícil. Vocês estão sempre julgando. Sempre julgando. Sempre julgando se é bom, se é ruim. Se é ruim, se é bom. Se é justo, se é injusto. Né? Se é uma bênção ou se é uma maldição. Mas, novamente, eu vos digo, não julgues. Não julgues. Porque você não pode julgar os fragmentos de uma história. Você não tem o conhecimento dela por completo. Então é muito relativo o que é bom e o que é ruim. Né? Então até queria dizer para você o seguinte, que quando eu falei do início da mente, da dualidade, nós estamos falando de um mundo relativo, enquanto do outro lado é o absoluto. Absoluto e relativo. Então, tudo é relativo. Pode ser bom, pode ser ruim. Então, num caso desse, se encerra a historinha dizendo assim: só Deus sabe se é bom ou se é ruim. Então, quando você pergunta a um sábio se isso é bom ou se é ruim, se é bênção, se é maldição, se é justo ou se é injusto, ele se cala. Ele não tem o que ele dizer. Porque ele não sabe. Ele não sabe se aquele